Paz e bem, meu irmão, minha irmã, hoje é quarta-feira, 24 de novembro. Na data de hoje, em 1859, foi a primeira publicação do livro A Origem das Espécies, do naturalista britânico Charles Darwin. Também na data de hoje, em 1632, é o nascimento de Benedicto de Spinoza, um dos grandes racionalistas da filosofia moderna. Ele nasceu em Amsterdã, na Holanda. Para nós que somos filósofos, é uma data importante porque Spinoza, apesar para nós cristãos da limitação da sua filosofia, teve uma grande contribuição. Então a nossa memória histórica hoje a este grande homem da filosofia. E hoje também é dia de Santo André Duque Leg, presbítero, e também os seus companheiros. Nós fazemos esta memória. E lembramos a você que o evangelho que nós queremos refletir e meditar é de São Lucas, capítulo 21, os versículos do 12 ao 19, que diz: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Dê uma lida primeiro, meu irmão, minha irmã, no Evangelho de hoje, também no capítulo 21, versículos do 12 ao 19, de forma bem profunda, situando-se na primeira parte do grande Apocalipse de Lucas, que vai do 5 ao 36. Essa parte contém aquelas palavras do Senhor que, quando Lucas escreve o seu evangelho, lá nos anos 85 a 90 depois de Cristo, já tinham acontecido. Neste sentido, a situação da igreja de Lucas não é muito diferente da nossa. De fato, o que realmente interessa ao evangelista é ensinar os seus leitores, indivíduos e, sobretudo, comunidade, a ler a história à luz do mistério da morte e ressurreição de Jesus, que é também o que interessa a cada um de nós. A primeira realidade que os discípulos terão que enfrentar é a perseguição. Os discípulos foram perseguidos antes da destruição de Jerusalém, conforme Lucas relata no livro dos Atos, e serão perseguidos ao longo de toda a história. As palavras de Jesus mostraram-se verdadeiras para a geração de Lucas e para as gerações sucessivas. O que importa é a participação do discípulo no mistério do Filho do Homem, entregue por sua fidelidade ao Pai e aos irmãos. O discípulo experimenta na carne o que aconteceu à carne de seu mestre por amor a ele. Seu testemunho continua na história, a salvação oferecida à cruz. Onde se morre por amor, morre o mundo velho e nasce o novo mundo que Jesus veio instaurar. O máximo testemunho, em grego martíria, é o martírio. Pode ser o testemunho que Deus dá em favor dos discípulos. Pode ser o testemunho que os discípulos dão em favor do Senhor. As perseguições, ao invés de impedir o reino, o realizam e o contagiam. Tertuliano fala do sangue dos mártires como semente de cristãos. O discípulo não pode ter medo da morte, pois este medo gera egoísmo. O medo da morte que leva à tentativa de salvar a pele, explica a traição de Judas, a negação de Pedro e a fuga dos discípulos. O Espírito nos dirá o que dizer na hora da perseguição. Lucas 12:12 nos garante isso.
Seremos possuídos por uma sabedoria irresistível, mais forte do que o mal. É a sabedoria da cruz, que se mostrou em Jesus, lá em Lucas 2:43, onde se mostrou em Estevão, em Atos 6:10, e nos mártires de todos os tempos. A decisão por Jesus divide o que o sangue universalmente une. O ódio contra os discípulos é um sinal de que eles não são do mundo. Trata-se de um bom e belo sinal. Mas atenção, não se pode confundir o ódio por causa do nome com outros ódios, por bens e por bônus, que não só nada tem a ver com o nome, mas até se lhes opõem. Perdendo tudo, podemos ter a certeza de que não perdemos nada. A nossa vida está junto de Deus. Quem nos faz o mal, ao invés de separar-nos do Senhor, nos une ainda mais a Ele. Estevão, por exemplo, ao morrer, já contemplava a face do Senhor. O tempo presente é tempo de paciência. A paciência, que é a capacidade de sofrer, a perseverança no sofrimento, é a característica do Filho do Homem. O samaritano que carrega o nosso mal, ele associa o discípulo ao seu ministério de morte e ressurreição, perdendo a vida misteriosamente a salvo. Por isso vamos nos deixar salvar pelo Senhor, para que Ele seja tudo em nós e nós possamos ser tudo, da nossa vida para Ele e possamos ser tudo dele aos nossos irmãos e irmãs. Divulgue este áudio aos seus contatos, motive seus irmãos a se inscreverem no nosso canal de evangelização. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia e uma vida iluminada. Na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.